1 Coríntios 17, 18, assim nos diz a palavra do Senhor: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A cruz de Cristo, poder de Deus. Nós vivemos num tempo em que a religiosidade tem tomado conta da vida das pessoas. As pessoas têm sido extremamente religiosas, e a religião tem tido um poder tremendo, e assim o foi na história da humanidade. Em nome da religião, as pessoas estão se matando e matando outros. Homens bombas, mulheres bombas, para defender a sua religião. Por outro lado, temos pregadores pregando de tudo menos a cruz de Cristo. E evangelho sem cruz não é evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, ele assim nos diz: Cristo não me enviou para fazer qualquer outra coisa, nem mesmo batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria, não com a filosofia humana, não com o saber humano. E ele explica essa postura e diz: para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A mensagem do Evangelho de Jesus tem que passar pela cruz. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há salvação. Sem cruz não há esperança. Mesmo com todo o poderio religioso, a religião só pode te mudar na sua parte estética. A religião pode colocar para você regras, normas para você seguir, condutas, e pode até te melhorar na sua parte externa. Mas só Jesus Cristo pode te transformar de dentro para fora. Só Jesus Cristo pode fazer isso. A religião não pode fazer isto por você. Só Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz, porque ele não foi apenas um profeta, ele não foi um líder religioso, ele não foi um líder revolucionário apenas, como Che Guevara, como Lenin, como tantos outros líderes que influenciaram a humanidade, como Karl Marx. Jesus não foi um profeta como Maomé, que tem causado pânico no mundo todo, mas está morto. O Cristo que nós servimos, o Cristo em quem depositamos a nossa fé, ele esteve morto, mas ele está vivo. É isto que nós celebramos. O Cristo que morreu, mas que reviveu, que trouxe esperança para todos aqueles que nele creem. Eu já contei inúmeras vezes uma história que eu vivi. E como é bom quando a gente conta histórias que a gente viveu. Coisas de Deus, coisas tremendas, coisas profundas.
em minhas muitas viagens ao exterior. Eu fui passar um tempo na África. Quando eu fiz uma viagem de Moçambique para Joanesburgo, na África do Sul, naquele tempo que ali passei, eu não entendi porque eu me assentei no avião e no lugar que eu me assentei só tinha indianos. E eles estavam conversando muito alto entre si. E a língua deles era impossível de ser entendida. Para mim o que eles falavam era só tac, 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 eu não entendia nada. Mas de repente o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Fala para eles de Jesus. Fala para eles de Jesus. Nós vivemos num tempo em que os crentes não têm mais sentido o toque do Espírito Santo, não têm ouvido a voz do Espírito Santo, mas o Espírito Santo continua vivo, o Espírito Santo continua agindo, o Espírito Santo continua falando, porque Ele é Jesus conosco hoje. E naquele dia o Espírito Santo me incomodou tremendamente. E eu procurava me justificar com o Senhor, assentado ali: Senhor, como eu vou falar a língua deles? Senhor, eu estou muito cansado. Senhor, não tem como. E eu ensaiei, não resisti à voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz isso: não resistais à voz do Espírito Santo de Deus. E eu não resisti naquele dia. E eu ensaiei falar com a pessoa do meu lado em inglês. Eu perguntei para ela: do you speak English? Meu inglesinho mascado, ruim. E ela falou: yes. E eu troquei algumas palavras com ela. E meus amados irmãos, em alguns poucos minutos, aquela pessoa que estava para o meu lado virou e perguntou para mim: você fala português, não fala? Ela falou em português para mim: você fala português, não fala? Pelo meu sotaque forte, ela percebeu que eu falava português. Agora eu te pergunto: como eu saberia que aquela pessoa do meu lado falava a minha língua? Você está entendendo o que o Espírito Santo é capaz de fazer? Só o Espírito Santo. Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabe. Aquela pessoa que se assenta com você na faculdade, aquela pessoa que se assenta no ônibus, aquela pessoa que se assenta no avião, aquela pessoa que caminha com você, o Espírito sabe da necessidade do coração dela. E naquele dia, eu comecei a conversar com aquela pessoa. E eu tive curiosidade de perguntar a ela várias coisas do islamismo. E ela foi dizendo para mim, mas dizendo com tanta garra. Era uma jovem e ela falava português porque estudava na Universidade de Coimbra. E a gente foi falando durante aquela viagem. E eu perguntei várias coisas, inclusive sobre a sua fé. Perguntei sobre o seu namoro. Eu disse para ela, eu perguntei a ela: se você namorar na faculdade de Coimbra um jovem que não seja muçulmano, ela disse para mim: só tem duas opções. Ou ele se torna muçulmano, ou eu termino com ele. Eu fiquei pensando, qual a qualidade da fé do nosso povo hoje? Só tem duas opções: ele se torna muçulmano, ou eu termino com ele. E eu continuei conversando com ela, dentre muitas coisas, para resumir a história. Ela diz: vocês creem em Jesus, mas Jesus foi um simples profeta. Nós acreditamos em Maomé, ele é o verdadeiro Messias. Se você for a Meca, ela disse para mim, você vai ver um túmulo enorme, um túmulo maravilhoso, um túmulo lindo. E você vai ver que há vários soldados tomando conta daquele túmulo, porque ali estão os ossos de Maomé, o nosso
grande profeta. E eu tinha acabado de ir a Israel um ano antes. E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu disse para ela assim: aqui, deixa eu dizer para você, eu fui a Israel o ano passado. E quando eu cheguei em Israel, fui visitar o túmulo de Jesus. Um túmulo que está vazio, não tem ninguém na porta, porque os ossos dele não estão lá. Ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande diferença dos grandes profetas, dos líderes revolucionários, para o Deus que nós servimos, cujo nome é Jesus Cristo. A religião não pode fazer nada por você. Todos nós somos pecadores. Você é pecador. As pessoas têm sido dominadas pelas drogas, têm sido dominadas pela sexualidade exacerbada. As pessoas estão perdidas. A religião não pode fazer nada por você. O único poder que pode te transformar é o poder de Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. E é esta a palavra de Paulo, o poder da cruz. O poder da cruz. Ele diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Jesus é a única esperança para a tua vida, meu amado. Jesus é a única esperança para a humanidade. Os seus pecados te levam à perdição eterna. Os seus pecados te levam à destruição. Mas Cristo foi crucificado por causa dos seus pecados. E às vezes nós ficamos nos perguntando: por que Jesus, o Salvador da humanidade, nasceu em uma manjedoura, morreu numa cruz? Porque esta era a sua situação. Sem Jesus você teria que pagar o preço de morte. Deus então tomou a sua morte. E Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E Ele tomou aquela cruz em seu lugar. Alguém tinha que pagar o preço dos seus pecados. E o próprio Deus se fez homem para morrer em seu lugar, morrer a tua morte, para que você pudesse experimentar vida e vida para sempre. Jesus disse diante do túmulo de Lázaro, a Marta e Maria que choravam: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para quem tem Jesus não existe morte. Aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador experimentará vida e vida para sempre. O preço da sua morte já foi pago naquela cruz. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o único justo que já passou na face da terra. Nasceu em uma manjedoura, foi rejeitado pelos homens, morreu uma morte de cruz. E alguns comentaristas dizem, explicando o texto de Efésios 4:9, que diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu às profundezas da terra. Numa referência de que Jesus não só morreu a tua morte, mas que Jesus desceu ao inferno, para onde todo homem estava destinado a ir. E durante o tempo da sua morte, ele experimentou descer até o inferno, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus tomou o teu castigo, Jesus tomou a tua morte, Jesus tomou o inferno que estava preparado para você. Só Jesus pode mudar a tua vida, só Jesus pode te dar uma nova perspectiva de futuro, uma perspectiva de vida que nunca se acaba, uma vida eterna que está preparada para todos aqueles que tomam a decisão de dizer: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, entra no meu coração. Jesus, muda a minha vida, eu me rendo. A gente canta aqui, mas não pode só cantar. Eu me rendo aos teus pés. Você precisa se entregar e fazer uma aliança verdadeira com Jesus, se ainda não o fez. Tanto você que me ouve aqui, quanto aqueles que me ouvem através dos meios de comunicação, que esta mensagem possa atingir os seus corações e que este dia seja um dia de festa na terra, um dia de festa no céu, porque quando alguém se reconhece pecador e entrega a sua vida a Jesus, até os anjos fazem festa no céu, porque há alegria no céu por um pecador que se rende a Jesus. Que nesta hora, esta palavra possa penetrar o seu coração. E enquanto a orquestra vai estar apresentando uma música de adoração ao Senhor, tome uma decisão de seguir a Jesus Cristo de todo o seu coração, porque só a cruz de Cristo tem o poder de te livrar da maldição eterna que está reservada para todos aqueles que rejeitam a Jesus. E eu convido você agora a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Vê se você encontra aí na sua Bíblia, Abacuque com H. Abacuque é conhecido como um dos profetas menores. Profeta menor, já disse aqui, ou profeta maior, não é pela importância da mensagem, mas pelo tamanho do livro, pelo tamanho da revelação recebida. E o livro de Abacuque, como o livro de Joel e outros, são livros menores, não é, do que Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, no livro de Abacuque, no capítulo 3, o texto da palavra de Deus revela uma situação em que a nação estava vivenciando. Total afastamento de Deus. Um povo religioso, um povo conhecedor da palavra de Deus, da Torá, da lei de Deus, mas um povo que havia se afastado de Deus. Portanto, não é suficiente você conhecer a palavra de Deus. Até porque recentemente saiu uma pesquisa sobre quem conhece mais a palavra de Deus. Os cristãos ou os ateus? E pasmem, a pesquisa deu conta que quem conhece mais a Bíblia são os ateus. Com base em perguntas bíblicas feitas às pessoas que foram pesquisadas. Isto mostra que não é suficiente conhecer a palavra. Até porque Satanás conhece a palavra. Ele a menciona de cor. E a grande preocupação que como pastor eu tenho é que não é suficiente os crentes conhecerem a palavra. Nós precisamos, mais do que conhecer, praticar a palavra de Deus. Nós temos que colocar em prática. Porque de nada adianta conhecer a palavra e não praticá-la.
Muita gente que se perde nesta vida conhece a palavra, mas se perderam, se distanciaram de Deus. E por esta razão, muitos cristãos nos dias de hoje, que são profundos conhecedores da Bíblia, têm se tornado homens e mulheres carnais, vivendo longe de Deus, não cumprindo os ensinamentos de Jesus. E isto é lastimável. Mas esta situação que se repete hoje, estava acontecendo na nação de Israel. E o profeta Abacuque, que viveu no 6º século antes de Cristo, ele experimentou a dor como alguém temente a Deus, alguém com quem Deus falou. Ele experimentou a dor de ver a sua nação distante do Senhor. E mais do que isso, quando toma conhecimento de que aquela nação seria invadida pela Babilônia e que seria castigada como escravizada que seria pela Babilônia. Todo pecado tem consequência. Todo afastamento de Deus tem punição. E muita gente às vezes não entende por que tem atravessado tantas lutas, tantas dificuldades. E quando nós temos um contato real com a palavra de Deus, que nos leva a conhecer o Deus da palavra, tudo muda na nossa vida, queridos. Tudo passa a ter sentido para nós. É diferente quando você conhece a palavra apenas no seu intelecto, daqueles que conhecem e a experimentam na alma, no íntimo do coração. É diferente. É diferente. É mais ou menos como aquela história de duas pessoas que foram convidadas para ler o Salmo 23. Um jovem não tão comprometido com Cristo, mas crente. E ele foi convidado para ler o Salmo 23, ele leu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guie-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E depois a segunda pessoa, todos ouviram aquela leitura e nada aconteceu, mas depois chamaram a segunda pessoa, um ancião, crente, fiel, maduro, e ele começou a ler o Salmo 23, e as pessoas começaram a chorar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz andar em campos verdejantes. E ele foi lendo, e as pessoas foram se derramando em lágrimas. É diferente quando você faz pelo intelecto, quando você faz pela alma, pelo Espírito. Nós precisamos ir além do que conhecer a palavra. Nós precisamos experimentar o Deus da palavra em nossas vidas, que muda a nossa realidade, muda nosso modo de ser. E Abacuque estava vivendo num tempo de esterilidade. Esterilidade. As pessoas não tinham mais compromisso com Deus. Era a nação de Deus, mas não tinha mais compromisso com Deus.
Seria como hoje a igreja de Cristo, com tantas pessoas que não têm compromisso com Cristo. Mas Abacuque, ele, nas suas revelações e profecias, no capítulo 3, o texto sagrado principia dizendo: oração do profeta Abacuque, oração do profeta Abacuque. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Será que ele não tinha ouvido até então a palavra de Deus? Com certeza que sim. Mas naquele dia foi diferente, ele ouviu como nunca ele tinha ouvido. Naquele dia foi Deus que falou com ele. Naquele dia algo aconteceu na sua vida. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu tremi e temi. Porque quando ele ouve a palavra do Senhor, Deus mostra para ele o que iria acontecer àquela nação. E ele teme, porque apesar das suas profecias, o povo continuava se distanciando de Deus. Eu temi, Senhor. Meus amados, a Bíblia nos mostra com clareza que o tempo que nós estamos vivendo é tempo do fim. Daí tanto desvio da palavra do Senhor, tanto esfriamento na fé. E a consequência de tudo isto são males intermináveis. Abacuque via a Babilônia invadindo Israel e trazendo tantos males. E ele diz: eu temi, Senhor, diante da tua voz. Eu temi diante da tua palavra. E a petição dele foi a mesma petição que nós precisamos fazer hoje. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a tua obra. Desperta o teu povo. Traga um renovo espiritual sobre os teus filhos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não é num momento, não é num estalo, é no dia a dia, anos após anos. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Ele via que a ira do Senhor ia ser forte, terrível. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus havia vindo até o profeta Abacuque. E ele teve uma experiência real com Deus após ouvir a sua voz. O que nós temos em nossas mãos é a voz de Deus, querido. Deus fala-nos por esta palavra. Aqui está o verbo vivo de Deus. Aqui está a palavra viva de Deus. E quando você ouve ou quando você lê a palavra viva de Deus, duas coisas podem acontecer. Pode acontecer como aquele jovem que leu na história que contei o texto sagrado e ninguém percebeu absolutamente nada, não havia vida. Mas pode acontecer o que aconteceu quando o ancião leu o texto sagrado. Deus falou através daquela boca, porque ele estava cheio de Deus. O que nós precisamos é de buscar incessantemente, até que Deus se manifeste, porque isto não vai acontecer por acaso. Isto não vai acontecer porque você participou de um culto de avivamento.
Isto vai acontecer como resposta de Deus ao clamor do seu povo. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está pronto para responder àqueles que clamam. E o profeta continua. E ele vê que não tem jeito. O povo ia sofrer males. Iriam experimentar escassez. Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas nos dias de hoje estão vivenciando a fé como os pagãos fizeram no passado. As pessoas estão em busca de bem-estar, as pessoas estão em busca de bênção, as pessoas estão em busca de um Deus que lhes dê aquilo que elas querem. Mas o que fazer na hora que nos falta tudo? O que fazer na hora da doença? O que fazer na hora da escassez? Quando você não tem dinheiro para pagar suas contas, para comprar o alimento. O que fazer na hora da dor, na hora da perda, na hora das lágrimas? O que fazer quando a tua casa se torna um lugar de batalha diária? Com os filhos, com a mulher, com o marido. O que fazer nesta hora? Muitas pessoas o que fazem na hora difícil, que elas fazem abandonar a fé em Jesus Cristo. Porque o Deus que está na cabeça delas é um Deus pagão. Não é Jeová o nosso Deus. Então o Deus que não me dá, o Deus que não me livra, o Deus que não me cura, é um Deus fraco. E eu não quero esse Deus. Geralmente é desta maneira que os cristãos agem. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele abrir uma porta, ele é Deus. Se ele fechar a porta, ele é Deus. Só homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus vivem isto. Vivem isto. E o profeta Abacuque, ele percebeu tudo isto, vindo sobre a nação, vindo a sua própria vida, sobre a sua própria vida. Ele pede a Deus um avivamento, para que o povo acordasse, para que o povo percebesse que estava se distanciando de Deus. Querido, talvez seja isso que te falte. Você está prestes a largar mão de tudo, a largar mão da tua fé. Você já não sente mais a presença de Deus. Você está desiludido, desiludida. O problema não está com Deus, o problema está com você. Você precisa colocar em prática a tua fé. E Abacuque nos dá este ensinamento, porque aqui mesmo no capítulo 3, a partir do versículo 17, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu não tenha dinheiro para comer,
ainda que eu enfrente desilusões na minha casa, ainda que eu enfrente doença, ainda que eu enfrente perseguições. É isto que o profeta está dizendo para nós nesta hora, queridos. O Deus que nós servimos não pode ser condicionado àquilo que Ele nos dá, mas àquilo que Ele é para mim e para você. É isto que Abacuque está dizendo. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Onde está colocada a tua alegria, a motivação da tua alegria? O que é que te traz prazer? O que é que te traz alegria? Abacuque diz: pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Pode não ter carne para comer. Pode não ter leite para beber. Pode não ter dinheiro para andar de ônibus, vou ter que andar a pé. Mas o diabo não vai roubar minha alegria, porque a minha alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Nada vai roubar a alegria dos filhos de Deus. Nada, nada, nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele é meu Deus não pelo que Ele me dá. Ele é o meu Deus porque Ele me salvou das garras de Satanás. É uma palavra profética. Porque ele está vivendo mais de 600 anos antes de Cristo. Mas ele diz: o Cristo virá. O Cristo virá desta nação que está cambaleando. E Ele é, eu posso ver profeticamente, Ele é o Deus da minha salvação. Ele vai pagar o preço da minha, da tua, da nossa salvação. Não tenho motivo para não me alegrar no Senhor. Talvez você que está me ouvindo, querido, tem perdido a alegria, tem perdido o prazer, porque as circunstâncias têm tirado de você a perspectiva, as razões para você se alegrar, principalmente no contexto de um país que nós vivemos. Tanto engano, tanta roubalheira, tantas portas se fechando, tanto desemprego, tantas pestes, enfermidades. Mas você não pode perder a alegria, porque a tua alegria vem do Senhor. O que te sustenta é o Senhor. E você não pode perder a motivação de servir a Deus. O grande problema é que às vezes os próprios cristãos deduzem o seguinte: se você não está experimentando prosperidade, se você não está experimentando cura, milagres, Deus está com raiva de você, Deus está
bronqueado contigo. Deus está te dando umas boas lambadas. Essas pessoas se esquecem que os problemas, as crises são oportunidades que Deus nos dá. Oportunidade de demonstrar a nossa fé. Oportunidade de demonstrar a nossa confiança nele. Oportunidade de demonstrar que não são as circunstâncias que nos fazem seguir a Jesus, mas nós o seguimos porque Ele é o nosso Senhor e Ele padeceu todas essas coisas por nós. Deus não é contra você. Deus não está invocado com você. Deus não está te punindo. Por uma razão muito simples. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 8, a partir do verso 31, ele diz: Deus não é contra você, Deus é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nenhum mal nos alcançará, porque Deus é por você. Deus é por nós. O que precisamos é pedir a Deus: aviva a tua obra, Senhor, na minha vida. Eu tenho ouvido a tua palavra e nada tem acontecido, mas hoje algo diferente aconteceu na minha vida. Aviva a minha vida, Senhor, para que eu possa acreditar que os mesmos feitos do passado, é isso que o profeta está dizendo, os mesmos feitos que o Senhor operou através de Moisés, tirando o povo da escravidão, que eles se repitam. Só um povo avivado por Deus há de experimentar os grandes milagres feitos por Deus. Porque Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. E Ele quer continuar operando na vida do seu povo e na vida da sua igreja. Mas a condição é: mude de vida, mude de comportamento. Busque a Deus de todo o teu coração. Ele vai se manifestar a você como se manifestou ao profeta Abacuque. Eu tenho ouvido a tua palavra, Senhor, e eu tenho tremido e temido. Aviva, traga um vento do Espírito, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, para que a gente possa experimentar as mesmas obras que o Senhor já fez. Eu não sei como você está com Deus. Eu não sei se você tem perdido a alegria. Eu não sei se você está decepcionado. Eu não sei se você está querendo abandonar tudo, não acredita em mais nada. Eu não sei o que se passa com você, mas há alguém aqui que sabe, porque o Espírito Santo de Deus está no meio do seu povo. Aqui está o povo de Deus, aqui está a igreja do Deus vivo. Deus quer avivar a tua vida, querido. Deus quer dar um novo sentido para você. Você pode experimentar Deus na tua vida. Deus está pronto para responder àqueles que clamam. Não é coisa do passado. Não ficou aprisionado num deserto. Deus continua operando através da vida daqueles e daquelas que de fato o buscam e o buscam de todo o coração. Que Deus nos abençoe nesta hora. O fim está próximo. Nós temos dito que muitos talvez não estejam interessados em ouvir sobre este tema. Mas este é um dos temas mais contemporâneos
que possa existir. E confesso que nós, pregadores dele, nos abdicamos por muito tempo. Os últimos dias. E o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses, possivelmente por volta do ano 50. E por esta razão, estas cartas tenham sido as primeiras que Paulo escreveu. As primeiras cartas que Paulo escreveu, e ele escreveu exatamente falando sobre a volta de Cristo há mais de 2000 anos. Orientando aqueles cristãos primitivos que estavam atordoados quanto a este assunto. Diferentemente dos dias de hoje, em que as pessoas não estão muito interessadas neste assunto, mas este é também um sinal de que nós estamos mais perto do que nunca, e a igreja precisa estar preparada. Uma igreja preparada será uma igreja avivada. Uma igreja preparada será uma igreja missionária. Uma igreja preparada será uma igreja evangelizadora. Porque se os cristãos de Tessalônica estavam entendendo que Jesus breve viria, e alguns acreditavam até que ele já havia vindo, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam deixando as atividades, vendendo tudo, dando para as pessoas suas propriedades, se distanciando de tudo, porque para eles Jesus estava vindo, uma vinda iminente, há 2000 anos, há mais de 2000 anos. E hoje? Hoje, pelo contrário, as pessoas estão mais apegadas às coisas desta vida, mais apegadas. E se nós estivermos preparados e convictos de que Jesus está batendo as portas, faremos o que os cristãos de Tessalônica estavam fazendo. Nós vamos começar a nos apegar mais às coisas espirituais do que às coisas terrenas. E aí vamos buscar a presença de Deus. E então, com certeza, experimentaremos o verdadeiro avivamento espiritual. A sociedade não quer saber de Deus. Por isso Paulo, ele principia o capítulo 2, escrevendo aos cristãos que estavam lá na Grécia, porque Tessalônica ficava na Grécia. E no versículo 3, apenas para rememorar, Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está instruindo aos cristãos de Tessalônica. Não será assim, amado. Sem que antes venha a apostasia, sobre a qual nós já falamos aqui. Apostasia, incredulidade, distanciamento, indiferença, materialismo, secularismo, vãs filosofias que nos cercam e que se apoderam de muitos de nós, a ponto de nos tornar, ou tornar a muitos dentre nós, pessoas céticas, pessoas indiferentes, que até vão às igrejas, mas já se afastaram do núcleo da revelação divina. E Paulo está dizendo que há mais de 2000 anos, ele está dizendo: isto não acontecerá sem que antes venha o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. O mundo está perdido, a perdição nos cerca, nos rodeia. Nós estamos vivendo prenúncios
quer queira ou não. Prenúncios. E precisamos, como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, viver de maneira tal que demonstre que nós acreditamos nisto, nos apegando ao Senhor como nunca. Eu tenho visto pessoas sendo avivadas nesse tempo. Eu tenho visto pessoas se abdicando de tudo por causa do Senhor, mas tenho visto também um número muito maior daqueles que simplesmente cumprem o rito de ir à igreja. E que muitas vezes nem contribuem para que outros façam a obra em seu lugar. Pelo contrário, não o fazem. Porque se tornaram céticos, indiferentes, ritualistas, materialistas. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus e acreditar de todo o nosso coração que o que está aqui é a verdade divina, e nós, como filhos de Deus, precisamos anunciar esta verdade nos 4 cantos da terra. Deus não tem outro meio. O meio que Deus tem é usar a tua vida, meu amado, para salvar outras vidas. Usar a tua vida para salvar outras vidas. Porque o mal, diz Paulo, ele vai se agravar. Ele vai se agravar. Versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Há uma resistência, e nós já falamos sobre isso. Há uma resistência. O mal não tem limite. E se não houvesse um limitador do mal, a destruição já havia acontecido. E este alguém que o resiste é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que atua através da igreja, atua através da tua vida, atua através da pregação do Evangelho. Por isso o mal é detido. O mal é detido pelo teu comprometimento com Jesus, amado. E nós precisamos ser pessoas mais comprometidas. Mas haverá um momento, e esse momento, a Bíblia diz que é o momento que Deus, na sua presciência, inclusive já estabeleceu, em que o mal, figurado em algum personagem, há de ser implementado, e a desgraça será total. Porque ele diz no versículo 8 assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Num determinado tempo, e para mim este tempo está muitíssimo próximo, este iníquo, este homem da iniquidade, se manifestará, e se manifestará com o aplauso dos religiosos. Não só o aplauso da sociedade, mas o aplauso dos religiosos que se distanciaram de Deus. Porque esse iníquo virá com o poder político e o poder religioso. E é por esta razão que nós temos visto a proliferação da religiosidade, que na verdade não tem nada a ver com Deus. A proliferação da religiosidade. Mas o capítulo 17, ele fala de forma mais contundente a respeito da religião ou da religiosidade totalmente distanciada do Senhor. E é sobre isso que Paulo está enfocando. Este iníquo se manifestará, mas será destruído com o sopro da boca do Senhor, e será aniquilado pelo esplendor da sua vinda. A esse
cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Esse Nico, esse homem da perdição, virá com todo o poder satânico. Porque muitas pessoas pensam que o diabo não tem poder algum e tudo o que é feito no mundo espiritual é feito por Deus, mas o diabo faz muita coisa. E esse Nico, esse homem da iniquidade, virá e terá muitos seguidores porque fará muita coisa boa, aparentemente boa. Virá com todo o poder satânico, virá com toda a capacidade, todo o esplendor da glória de Satanás. Esse Nico, a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Você, infelizmente, pode observar que no meio religioso as pessoas costumam dizer: tudo que é bom vem de Deus. Se é alguma coisa boa, eu acredito. Esse homem do mal virá com todo o poder de Satanás, porque Satanás tem domínio sobre este mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. E no capítulo 4 de Mateus, quando Satanás tentou a Jesus, o que é que ele disse? Te darei todas as glórias do mundo se prostrado me adorares. E Jesus não o repreendeu. Jesus não disse para ele: você não tem nada. Não. Ele tem as glórias do mundo para oferecer àqueles que estão buscando a glória do mundo. O que mais as pessoas querem é viver aqui, é ter poder aqui, é ter posses aqui, é serem reconhecidas aqui. Glória. Eu posso dar toda a glória, eu posso dar todo o poder, eu posso fazer você conquistar. O que mais as pessoas fazem nos dias de hoje para serem reconhecidas, seja no meio político, no meio artístico, no mundo musical, é pacto com Satanás para receber glória, para receber poder, notoriedade. E Paulo está nos advertindo para que nos afastemos dessas coisas. Nos afastemos. Até mesmo no meio religioso, você tem que ter muita atenção para não ser enganado. Porque, infelizmente, as pessoas no mundo religioso têm sido direcionadas a agirem de tal maneira que quando este homem da iniquidade vier, achará um campo fértil. Porque o que elas estão buscando é poder, é honraria, é glória, é reconhecimento. E Paulo diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Porque o que o diabo faz não é nada mais, nada menos do que uma imitação daquilo que Deus fez. Ele procura imitar. E é por isto que há tanta mentira, tanto engano. E as pessoas serão ainda mais enganadas na sua crença. O verso 10 diz: com todo o engano da injustiça para os que perecem. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Talvez eu esteja falando para alguém que até vem à igreja, gosta, mas ainda não foi salvo, não foi transformada, não foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você precisa de uma experiência real com Jesus, meu amado.
Você precisa nascer de novo. Você precisa se entregar de corpo e alma. Eu estou falando para muitos crentes que estão anos e anos a fios dentro de uma igreja, mas não passaram por uma verdadeira transformação operada pelo poder do Espírito Santo na vida daquele que verdadeiramente crê no nome de Jesus Cristo. É sobre isso que Paulo está nos advertindo, para que você não seja enganado nos dias de hoje, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Você deve ter acompanhado os noticiários que deram conta de uma mulher que tem o temor de Deus nos Estados Unidos. E aquela mulher foi presa, porque ela se negou a realizar a cerimônia de casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela não se dobrou diante da lei americana. Os noticiários do mundo todo abominaram a atitude daquela mulher. Nem ela, nem seu filho. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Mentiras que estão se tornando verdade nos dias de hoje. Os governos apoiam porque dá popularidade. As redes de televisão, rádio, a imprensa de uma forma geral. Mas nós, como filhos de Deus. E eu ouvi uma frase de um homem de Deus. Em meio a toda aquela polêmica, ele diz: Deus ainda vai levantar a sua igreja nesse tempo. Isso é avivamento, querido. Nesse tempo de corrupção, neste tempo de ateísmo, neste tempo de promiscuidade, há um povo e Deus tem esse povo escolhido. Deus tem um povo escolhido. O mal tem se levantado. E o versículo 12 diz: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse homem do pecado, este homem do mal, ele é retratado também, como nós já falamos inúmeras vezes, em Daniel no capítulo 7, no versículo 25, quando a palavra de Deus nos diz assim: este homem do mal proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Haverá um tempo, diz Daniel. E aí eu vou ao capítulo 13 de Apocalipse, quando João o apóstolo confirma essas palavras e diz, versículo 5 do capítulo 13 de Apocalipse: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Grandes coisas significa coisas que vão agradar as pessoas, coisas eloquentes, poderosas. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, o mesmo tempo referido em Daniel. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Esse homem da iniquidade, que virá com o poder de Satanás para seduzir,
Jovem, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo o prenúncio deste tempo, como Paulo afirma aqui mesmo neste capítulo, que muitos anticristos já têm se levantado através da história, mas haverá o ápice, e nós estamos chegando a esse tempo, mas eu termino com o versículo 13 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Há uma promessa para você aqui, querido. Há uma promessa para nós. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, desde o princípio dos séculos, meus amados. Deus olhou para você através de Jesus Cristo, porque esta eleição, diferentemente do que alguns pensam, não significa que Deus escolheu alguns para perdição e outros para salvação, não. Que Deus escolheu, mas Ele escolhe na pessoa de Jesus Cristo. Ele viu você em Jesus, Ele viu em você, Ele viu em Jesus, você que está aqui nesta hora. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, Ele te elegeu, diz Paulo. Por isso devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter o Senhor elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus em Jesus Cristo, como Ele disse para Jeremias: não temas, antes de você nascer, as nações eu te dei por profeta. Em Jesus Cristo, quando você olha para Jesus e decide entregar a sua vida a Ele, confirma-se a promessa de Deus sobre a tua vida. A você Deus tem dado graça, Deus tem dado salvação, Deus tem dado livramento na pessoa de Jesus Cristo. Talvez você esteja andando distante, mesmo sendo membro de alguma igreja, mesmo sendo religioso ou religiosa, mas você precisa de um verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus na tua vida, antes que seja tarde demais. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos a hora, nós só conhecemos os sinais, e os sinais têm se mostrado cada vez mais que Jesus está batendo as portas. A frieza espiritual das pessoas, a frieza de muitos que, ao mesmo tempo que estão louvando a Deus, mas estão no mundo servindo a Satanás. Querido, os sinais estão mostrando, os dias estão próximos. Não vale a pena você correr esse risco. Não vale a pena você correr esse risco. Que Deus possa te abençoar nesta hora e que você possa ter um encontro pessoal com Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Primeiro Ele vai dizer aqui: entrai pela porta estreita. Primeira coisa que nós precisamos aprender: muitas pessoas se fiam apenas em uma parte da verdade. Isso é um grande problema. Se você tem meio evangelho, você não tem o evangelho. Se você tem meia teologia, você não tem a teologia. E aqui ensina duas verdades que nós esquecemos. A primeira verdade que ele ensina é da porta. Existe uma porta estreita, a porta que leva alguém à salvação. Ele está dizendo aqui do caminho da salvação. Ele diz que para ser salvo existe uma porta, um meio, e todos nós acreditamos
que para o homem ser salvo existe uma só porta, e é Cristo Jesus. Só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Atos 4,12: em nenhum outro há salvação debaixo da terra, a qual devemos ser salvos, o que é Cristo Jesus. Então exclui todos os deuses e santos e todo o paganismo. E ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Nós concordamos. O que essa porta também mostra aqui? A doutrina da justificação pela fé somente, e não pelas obras da lei, não pela liturgia, não pelo batismo, não pela língua estranha, os dons carismáticos, não, porque você creu na suficiência do sacrifício, porque você creu nos méritos de Cristo naquela cruz, porque você se arrependeu das suas obras. É assim que um pecador é justificado. Isso é a porta. Só que se eu aprender só essa verdade, ela não é suficiente. Isso significa a porta estreita. Agora eu tenho que aprender a segunda verdade. Estreita é a porta, e apertado ou estreito também é o caminho. O que está acontecendo? Muita gente está dizendo ter passado pela porta estreita, mas está andando num caminho largo. Muita gente diz ter sido salva, ter sido convertida, ter sido justificada, porque passou pela porta a fé e o arrependimento, mas a evidência que alguém passou pela porta estreita, é que essa pessoa está agora andando pelo caminho estreito. Jesus então está ensinando aqui, está ensinando a segurança da salvação e a certeza da salvação, o caminho estreito. Então um caminho se chama, a porta se chama justificação, o caminho se chama santificação. A evidência que alguém foi justificado é que esse alguém está sendo santificado. Agora o que está acontecendo? Muitas pessoas estão se dizendo salvas, muitas pessoas estão dizendo convertidas, muitas pessoas estão dizendo que nasceram de novo, que fazem parte da família dos céus, por ter passado a porta, mas não estão andando o caminho estreito. Se não estão andando o caminho estreito, a teologia não pode errar, elas nunca passaram pela porta estreita, nunca foram salvas. Qual que é a confiança que elas têm? A porta. O que é a porta? A profissão de fé, a confissão de fé, batismo, a porta, participar da ceia, a porta, a eleição, a porta, as obras, a porta, os carismáticos pentecostais, os dons, a porta. A porta significa ser regenerado. 2 Coríntios 5,17, o que está em Cristo, que diz que é salvo, justificado, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele foi transformado pelo sobrenatural. Ele não agregou um conjunto de normas e regras. Ele não mudou apenas o seu estereótipo. Ele não passou a frequentar um culto litúrgico. Ele era um osso seco, Ezequiel 37, perdido em seus delitos e pecados, filho da ira por natureza, corrupto em Adão. Quando ele foi confrontado com o Evangelho, o Espírito Santo acometeu aquele coração e o transformou uma nova criatura, e este nasce de novo, evidenciando a salvação. Eu passo pela porta, sou justificado, automaticamente sou regenerado por passar pela porta. E a evidência da justificação e a regeneração
é a santificação. E meu irmão, então, uma confissão de fé: Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A confissão de fé não significa nada, porque muitos vão confessá-lo, Senhor, Senhor. É só uma obra sobrenatural, é uma obra que o pregador não pode manipular, que a igreja não pode fazer, que a piscina não pode dar, que o batismo não dá, que a liturgia não dá. Só o Espírito Santo, mediante a exposição do Evangelho, pode transformar um pecador. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Até aí. Sabe qual que é a evidência? Os frutos, as obras. Pastor, você acabou de falar que a justificação é pela fé, agora você está ensinando que ela é pelas obras? Não. Lutero teve essa confusão com a carta de Tiago e a chamou de carta de palha. Não, a salvação é apenas pela fé e pela graça, mas a evidência que eu creio, fé, são as obras e os frutos que eu dou. Eu não posso dizer que creio e não dar fruto. Eu não posso dizer que creio e dar frutos maus. A evidência da justificação, santificação, obras, mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Obras. Salvação, conversão, regeneração é uma mudança total de caráter, uma mudança da vontade, uma mudança do relacionamento com Deus, uma mudança do relacionamento com o mundo, uma mudança do relacionamento com os homens. Uma pessoa que de fato foi salva, que de fato foi justificada, ela está andando em santidade e ela está produzindo frutos. Aqui está dizendo aqui, ó, que a evidência que ela passou pela porta e pelo caminho é que ela, pelos seus frutos, os conhecerei, pelas suas obras, pelo seu movimento, pelo seu estilo de vida, pelo seu pensar, os lugares que frequenta, as coisas que fala, as coisas que pensa, as pessoas que se relaciona. A evidência que alguém é salvo é que ela deu uma volta completa na sua vida, ela mudou seus valores, ela mudou o seu coração. Como é que pode alguém dizer salvo, mas frequenta os mesmos lugares, dizer salvo, mas é imoral, diz que é salvo, mas se masturba 4, 5 vezes por semana, diz que é salvo, mas fornica, faz sexo com a namorada semanalmente, diz que é salvo, mas é viciado, diz que é salvo, mas é pornógrafo, diz que é salvo, mas é infiel, diz que passou pela porta, mas não há evidência, o fruto. O crente regenerado, genuíno, salvo, peca, cai, se enfraquece, tem o pecado como estilo de vida? Não. É regular o pecado está no cotidiano? Não, impossível. E eu termino dizendo isso no verso 18: não pode a árvore boa produzir maus frutos. O que Jesus está dizendo? É impossível um nascido de novo, é impossível alguém que foi salvo, justificado, é impossível produzir maus frutos, viver uma vida ímpia, é impossível viver a prática do pecado, é impossível. Ele está dizendo, não pode a árvore má dar bons frutos, e nem a boa dar maus frutos. Ele está dizendo, se uma pessoa for de fato justificada, é impossível ela não ser santificada, é impossível ela não ser regenerada, é impossível ela viver uma vida ímpia. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Primeiros Coríntios 17, 18, assim nos diz a palavra do Senhor: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana,
para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A cruz de Cristo, poder de Deus. Nós vivemos num tempo em que a religiosidade tem tomado